Vamos orar então, irmãos, para cuidarmos aqui da nossa agenda para hoje. Queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, pela vida, pelo dom precioso da vida. Pedir que o teu reino venha, a tua vontade seja feita. Queremos agradecer, Senhor, por esse encontro, a oportunidade que temos de estarmos juntos, de compartilhar, de receber da graça que o Senhor tem dado ao Vanginho, Senhor, ao ministério dele. Queremos pedir ao Pai que possamos crescer no serviço, na compreensão da tua vontade, no cuidado com os irmãos que estão conosco, Pai. Pedimos que a tua graça, Senhor, a tua direção nos acompanhe nessa noite agora, Pai. Que possamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor tem para nos trazer hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, nós hoje reunimos aqui, né, os líderes e aqueles auxiliares mais próximos nos vários grupos caseiros, para que a gente possa ouvir aqui um pouco do Vanjo sobre o ministério, sobre a obra, sobre as coisas que temos aí buscado nos aperfeiçoar nesse serviço. Vou passar aqui para ele então. Dessa vez vocês vão enjoar de minha cara, viu? Vão me ver tantas vezes em tão pouco espaço de tempo. Graças a Deus. Há uma frase que nós usávamos muito no início da obra lá em Salvador. Dizíamos que toda prática nossa ministerial que não cooperasse com o cumprimento do propósito eterno deveria ser descartada. Isso foi, assim, fazia parte de nossa dinâmica nos primeiros anos, avaliar regularmente todas as nossas práticas, cada uma delas, para conferir se cooperavam ou não com a nossa fé declarada, com aquilo que criamos sobre o reino de Deus, sobre o propósito eterno de Deus. E o funcionamento da igreja nas casas faz parte dessa avaliação. Estamos, ou pelo menos devemos estar sempre atentos para não permitir que uma prática se torne um fim em si mesmo, em si mesma. E isso se transforma em uma tradição que vira aí um estatuto e, enfim, se cristaliza e fica a prática pela prática e já não somos movidos por fé e pela verdade que sustenta aquela prática. Então, assim, existe a chance de transformarmos o encontro da igreja na casa, é um encontro bem religioso, né? É uma igrejinha, sai de um salão e vai para a sala de alguém, mas não muda muito do que é feito por aí em uma pequena congregação evangélica. Então nós precisamos estar nos perguntando: o que é que fazemos na casa? Por que é que estamos aqui? Eu não quero, porque acho que não preciso, explorar o fundamento bíblico para estarmos nas casas. Isso está claro e fartamente registrado nas Escrituras, tanto no livro de Atos, quanto nas cartas dos apóstolos. Então, a gente não precisa pegar esse caminho. Mas precisamos avaliar a nossa prática atual. Será que os nossos encontros na casa representa bem, é uma amostra do que acontecia na igreja do primeiro século? Quanto em nossa prática
revela aquela vida abundante que havia naqueles primeiros dias e quanto se transformou em um cumprimento de alguns procedimentos que nós estabelecemos. Eu não tenho muita ideia de como vocês fazem aqui, mas há muita variação de cidade para cidade e mesmo lá em Salvador se encontra diferenças na forma de conduzir os encontros da igreja na casa. Eu me lembro quando eu estava recém-chegado em Salvador, começava a cuidar de um grupo caseiro, era muito por conta do líder e da inspiração que ele tivesse. E começou a haver muita variação. Então, me lembro que o presbitério pensou em dar um mínimo de uniformidade assim, nos procedimentos, na forma de conduzir. Foi nesse tempo, no início dos anos 90, que se começou a falar em dividir os níveis, trabalhar por níveis no encontro da igreja na casa, que hoje nós temos muitos questionamentos quanto à forma de funcionar por níveis nos encontros da igreja na casa. Isso aqui é todo um capítulo à parte que, não sei, oportunamente podemos conversar, se não com vocês, com o Fernando particularmente. Mas a forma que nós projetamos no início dos anos 90, de ter um grupinho de fundamento, início de serviço, frutificação, discipuladores, a nós hoje se revela com muitas deficiências e terminou se transformando em um formador de complexos mais do que formador de obreiros, e gerando muitos conflitos. E se tivermos chance, eu posso dar uma pincelada mais adiante. Mas foi olhando para as deficiências dessa forma, assim, dessa busca de uniformidade nos procedimentos, que nós passamos a perceber que estávamos, como é que eu digo isso, dirigindo demais a forma do encontro. Não se pode deixar completamente entregue à inspiração de cada líder, porque nunca se sabe o que um deles pode fazer, mas tampouco é saudável estabelecer procedimentos muito rígidos, porque limita, nesse caso, a ação do Espírito Santo nas suas expressões e manifestações de dons, de graça, de ministério, de serviços, e priva a igreja de toda a riqueza que Deus tem para nós. Então, estamos num tempo de avaliar, inclusive, isto. Por isso, eu não queria tanto explorar, agora, nessa nossa conversa, as práticas, mas pensarmos naquilo que deve nos mover como responsáveis por esse encontro na casa. O que é que tem que estar na mente de um líder? O que é que deve dominar seu coração na hora que ele está ali presidindo aquele encontro e ao longo da semana? Como é que ele olha para aquele grupo de irmãos que ele recebe na sua casa? Se conseguirmos, amados, desenvolver a atitude correta e a fé correta sobre isto, fica mais fácil encontrar a expressão prática, os procedimentos. Eu queria aqui pensar uns 2 ou 3 aspectos que devem estar presentes na mente e no coração do líder quanto ao seu serviço, dirigindo ou presidindo a igreja que ele recebe em sua casa. O primeiro, a importância de entendermos que uma de nossas principais responsabilidades é garantir que cada santo que entra por aquela porta em nossa casa
tenha clara consciência de que ele é um sacerdote. Nós falamos muito do sacerdócio dos santos, mas eu temo que isso não seja uma coisa muito clara na consciência e no entendimento de muitos irmãos. Porque a consciência do nosso sacerdócio define a nossa atitude para com a igreja, define a nossa atitude para com o mundo e para com Deus. E quando um discípulo entende que ele é um sacerdote, muitos de seus embaraços podem ser superados. Nós usamos muito o texto de 1 Pedro 2,9 para ensinar para a igreja que todos são sacerdotes. É um texto muito conhecido, está aí na catequese. Mas seria importante usarmos outro texto, que para mim é mais forte do que este, que é Apocalipse 1, 5 e 6. Está escrito assim: aquele que nos ama e com seu sangue nos remiu de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Por que eu gosto desse texto? Até mais do que o outro. Porque aqui está relacionando a redenção e o sacerdócio. É o mesmo ato de Jesus. Se alguém se sabe redimido, precisa saber ser sacerdote. Se ele não é sacerdote, então ele não é redimido. Se ele é redimido, então ele é sacerdote. Porque aquele que nos redimiu é o mesmo que nos constituiu. E não fala que é algo a conquistar. Não está dizendo ali que nós devemos ser sacerdotes. O que devamos conquistar essa posição. Está escrito que Jesus nos constituiu. Ele nos estabeleceu como sacerdotes. Da mesma forma que ele nos remiu com o seu sangue, ele nos constituiu sacerdotes. Essa consciência, irmãos, de que fomos estabelecidos por Cristo como sacerdotes, tem que revolucionar o nosso coração. Porque deixamos de olhar em uma perspectiva meramente humana e organizacional. O discípulo que entende isso, ele não será mais movido apenas pelas direções que saem da igreja, da liderança, do presbitério. O papel do presbitério e da liderança na vida de um discípulo que entende isto é apenas direcioná-lo, mais para a direita, mais para a esquerda, mais em frente, mas o motor é dele. A agenda da igreja, os compromissos criados pela igreja, as demandas da igreja, não produzem motor. O que produz o motor, que dá força, ímpeto e potência na vida do discípulo, é o quanto ele entende, qual é a revelação que ele tem do seu chamamento. Além do enchimento com o Espírito Santo, ele precisa ter clareza do seu chamamento. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e não ter clareza da sua vocação. E toda aquela potência, digamos assim, é mal aproveitada. Eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu tenho dito seguidas vezes em muitos ambientes que eu não aprendi a amar a Deus quando vim estar aí com esses irmãos lá em Salvador. Não aprendi a ter zelo pela obra de Deus com eles. Com eles eu aprendi a planta, por assim dizer. Eu aprendi como Deus quer que façamos. Com eles eu entendi com toda clareza esse aspecto da nossa vida no Senhor, que é o nosso sacerdócio e as implicações disso. Eu faço uma comparação. Eu labutei 12 anos entre os irmãos batistas e não rompi com eles porque tivesse brigado com eles ou eles comigo. Nossa relação afetiva era muito boa. Me sentia muito amado e os amava muito. Nosso rompimento foi por questões de fé. Mas eu levei ali 12 anos, trabalhando muitíssimo. Me lembro que logo no início da minha fé, me colocaram como presidente da mocidade. Eu tinha 19 anos de idade.
Estava começando meu primeiro trabalho, era um estágio. Eu me lembro que peguei o primeiro salário integral, fui a uma livraria evangélica e comprei todo ele de livros. A mente renovada, queremos ver a Jesus, enchei-vos agora, a senda do Calvário, mais que um carpinteiro, seu destino é a cruz, seu destino é o trono, o plano mestre de evangelismo, livros que até hoje são recomendáveis. E dei para eles distribuir. Lá pelo meio do mandato, que eu vi que não estava dando muito resultado, eu apelei para a ignorância. E fiz uma lista, eram 114 jovens. Sim, eu vou jejuar um dia por cada um deles. Terminou o mandato e eu não terminei a lista. Eu me lembro, na casa de Gina, nós éramos noivos, na cabeça no ombro dela, chorando, desesperada. Eu disse: meu bem, por que você está chorando? Eu disse: você não percebe? Eles são os mesmos, não mudou nada. Não faltou trabalho, não faltou esforço, não faltou dedicação, não faltou zelo. Faltou fundamentos da fé, clareza sobre o reino de Deus. Eles não tinham conhecimento da sua vocação. Ele era gente que queria ir para o céu. E pegou carona, salvação garantida, o que mais eu quero? Então, depois de 12 anos, qual era o fruto que havia? Era um menino muito querido pelas velhinhas da igreja, assim, tudo gostava de mim. Tinha pregado alguns sermões, todo mês tinha um culto da mocidade, e quem pregava era eu, ao longo de muito tempo. E só. Conselhos, orientações a um e ao outro. Mas não havia uma vida que eu dissesse: esse aqui eu tomei, edifiquei, formei, há um obreiro aqui. Não havia uma família que dizia: não, nesta casa aqui nós entramos com o Evangelho, com o conselho de Deus, e produziu isso, isso e isso. O entendimento do que Deus quer e como Deus quer revolucionou completamente a minha vida. Por isso me pesa a necessidade, e deve pesar sobre cada um de nós, como líderes, ou como responsáveis pela igreja que está em nossa casa, garantir que cada discípulo, cada santo que entre por aquela porta, entenda que é um sacerdote. Entenda que ele não tem a opção de não ser um sacerdote. Não é que ele tem que conquistar essa condição, ele é. E como sacerdote, ele pesa responsabilidades eternas. Ele entender que o peso do que Jesus disse aos seus discípulos, ele disse: como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio a vós. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Cada discípulo de Jesus precisa ter isso muito claro na sua consciência. Se o líder não entende que ele deve comunicar isso, seja por ensino, seja por sua atitude, demonstrando como é que um sacerdote atua, ele não alcançará o propósito de ter uma igreja reunida em sua casa. Esse é um aspecto importantíssimo, então. Que os companheiros, eu não sei como vocês funcionam aqui, se não é assim como eu vou dizer, eu animo vocês a buscarem fazê-lo, que sejam sempre dois, que nunca estejam um líder sozinho, que estejam de duplas. Esse é um princípio que nos esforçamos para garantir em todos os níveis. Me lembro quando, no início dos anos 90, um dos pastores de Brasília, Fernando ainda não estava nesse time de pastores aqui, chamou Marcos para vir a Brasília para ouvi-lo sobre algumas questões. E Marcos disse: olha, irmão, eu posso levar alguém? Vocês podem arcar com a passagem de mais um? Porque nós não costumamos andar sozinhos. Porque se até para soltar o burrinho Jesus mandou 2, então imagine. Aí ele disse assim, era muito espirituoso, ele disse: então traz uns 20, porque o que tem de burrinho aqui? O que tem de burrinho para desamarrar aqui? Esse bonzinho. Traz uns 20 aí, porque tem.
Mas assim, vocês se esforçarem para não estarem sozinhos, vocês desejarem ter um companheiro de ministério, ter alguém com quem compartilhar a carga, compartilhar as dores, compartilhar as glórias. Bom, esse é um aspecto. Um outro aspecto, amados, é vocês entenderem que, independente do fato de eles entenderem que são sacerdotes, também são ovelhas e precisam ser pastoreadas. Então é necessário que o responsável pela igreja na casa consiga harmonizar no seu coração essas duas atuações. Não podemos privar a igreja da glória de conhecer o seu sacerdócio, porque essa é a posição onde Jesus os colocou a cada um dos seus discípulos, e nós não temos o direito de privá-los disso. Faz parte de nossas obrigações garantir que eles enxerguem, entendam e conheçam isso, mas ao mesmo tempo são ovelhas. E os líderes não são presbíteros, mas em alguma medida exercem um certo pastoreio, em um universo menor, mas exercem um pastoreio. É necessário que os discípulos que estão na sua casa olhem para vocês e tenham um mínimo de senso de filiação. É necessário haver uma relação de paternidade, de quem se importa e se envolve com a vida deles, de quem participa da vida deles, de quem toma as suas cargas. Vocês não estão ali apenas para aquela reunião. Há uma frase que nós usávamos também muito, eu nem sei se eu me lembro mais dela como era, mas dizia mais ou menos assim: a obra da igreja que se reúne na casa não é a obra que se desenvolve na casa, mas a obra que cada um, como é que é, Rick? Que se reúne na casa, faz todos os dias em todo lugar. É algo mais ou menos assim. Nós nos catequizávamos com isso. Todo encontro de líder, nós recitávamos isso juntos, para ficar bem claro em nossa memória que o nosso papel não era apenas presidir uma reunião, mas garantir que aquele pequeno rebanho que está na nossa casa teria toda a sua semana vivendo como sacerdotes. Pois é. Eu queria explorar depois um pouquinho da dinâmica do encontro, não exatamente assim, procedimentos, mas algumas expressões da graça de Deus, da vida de Cristo nos discípulos, que precisam ser exploradas nesses encontros. Então, assim, vocês irem para o encontro, não de improviso. Me desculpe, mas é quase pecado chegar de improviso no encontro caseiro, para um líder. Há que pesar nas suas consciências que vocês estão lidando com o que Deus tem de mais precioso sobre a terra. Em João 10, quando Jesus fala da sua relação com o Pai, fala que Ele é o bom pastor, Ele diz que aquilo que o Pai lhe deu, ninguém arrebatará da sua mão. E depois ela acrescenta e diz: o que o Pai me deu é maior do que tudo. É necessário lidarmos com as vidas que nos foram confiadas com essa percepção. A igreja, o rebanho sobre o qual Jesus é o pastor, sumo pastor e bispo de nossas almas, ele disse que o Pai lhe deu, e isso que o Pai lhe deu é maior do que tudo. Sim. Um esforço de atribuir a essas vidas o valor que Jesus atribui. Há uma marca, irmãos, que precisa caracterizar todo aquele que, em alguma medida, pastoreia. Nós lidamos com muitos problemas das pessoas. Nós ouvimos muitos problemas das pessoas. Mas nós não podemos nos permitir aquele tipo de, como é que eu chamo isso?
É algo que caracteriza os médicos, por exemplo. Os médicos lidam com tanta miséria humana que eles precisam perder a emoção, senão eles não conseguem ser eficazes nas suas intervenções. Se eles pararem para se envolver emocionalmente com o paciente ou com a família, eles não conseguem atuar. Mas imagino que os primeiros dias de contato com enfermos, com gente traumatizada, rasgada, muito médico desmaiou. Muito estagiário trocou os olhos e amarelou. E depois se acostuma. Obrigado, companheiro. Você é gente boa demais. Um pastor não pode se permitir isso. Porque nós lidamos não com enfermidade, não com o corpo ou com o físico, simplesmente. Nós lidamos com a vida das pessoas. Então, não podemos nos esquivar desse ônus, se podemos chamar assim, desse peso, dessa carga, de levar as cargas desses irmãos, de apresentá-los diante de Deus, de nos interessar por seus conflitos, por seus dilemas, que eles não vejam em nós um trato superficial, profissional, técnico. Não estou dizendo que você tem que abrir o berreiro e chorar com cada um que aparece lá, não. Nem estou me referindo à forma que cada um manifesta o interesse, mas estou falando de termos interesse. A maneira de expressar isso vai variar conforme o temperamento de cada um, mas que nós saibamos em nosso coração que aquela vida é importante para Cristo, é importante para nós, e nos envolvermos com ela, de fato e de verdade. De orarmos durante a semana por elas. Porque, amados, se vocês não orarem por essas vidas que lhes estão confiadas, é possível que ninguém o faça. Imagine lá em Salvador, cerca de 3.200 irmãos. Tem muita gente que eu não conheço. E às vezes passo vexame. Eu venho pela rua, vi uma mulher de lá para cá, com os dentes na janela, dando risada para mim. Sei. Que trem é esse que vem aí? Se eu abro os dentes, posso passar por gaiato, né? Se eu fechar a cara, passo por antipático, mas via de regra eu fecho a cara, não sei quem é. E algumas irmãs já brincaram, mas que pastor sério disso. Eu lá sabia que era teu pastor. Muita gente que eu não conheço, nunca vi, não sei quem é. Os irmãos nos conhecem porque nos vê, nos encontros gerais, no púlpito lá, uma multidão de 3.000 pessoas. Mas eu sei que aquela irmã tem um líder, ela é reúne em uma casa, e aquele líder a conhece seus dramas, seus conflitos, suas aflições, suas tentações, suas vitórias, seu testemunho. Então assim, como vamos orar por 3.200 pessoas? Não tem a menor condição. Então, o esforço e a oração dos pastores deve estar concentrada nos líderes. O atendimento pastoral deve ser preferencialmente aos líderes, habilitando-os, capacitando-os, deixando-os suficientemente pastoreados para que eles possam pastorear a igreja nas suas casas. Então, que ao longo da semana vocês tornem como alvo preferencial da oração de vocês aqueles irmãos que vocês recebem em sua casa. Ser um líder não é ter um status, não é ter uma posição na igreja, não é ter um cargo na igreja. É fazer parte de um chamado glorioso de cooperar com Cristo na edificação da sua igreja, no pastoreio do seu rebanho. Então, que não percamos de vista que aqueles santos, e devemos olhá-los assim, são santos, porque foram eleitos, que foram separados para serem propriedade exclusiva de Deus, então são santos, que esses santos são sacerdotes, que Jesus os constituiu assim, e são ovelhas de Cristo, e devemos tratá-las com toda deferência, com todo cuidado, com todo apreço, expressar nosso carinho por aqueles irmãos e irmãs. Há um exercício que eu sugiro para vocês.
Próximo encontro da igreja na casa, dê uma de pastor Batista, se coloque na porta da casa e saúde um por um que for entrando. E se pergunte, não fique com uma pranchetazinha anotando não, mas se pergunte, sim, esse aqui eu conheço, sei onde ele mora, conheço sua família, conheço suas lutas. Esse aqui é um sacerdote? Essa pessoa, esse irmão, essa irmã, tem clareza da sua vocação e do seu sacerdócio? Bom, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ter maior clareza com quem vocês estão lidando. Vocês vão ter clareza, inclusive, do déficit de serviço, de atendimento desses irmãos. Isso produz algo em nós, a necessidade de buscarmos a Deus. Nos descobre a nossa insuficiência e incapacidade e nos torna mais dependentes e necessitados de Deus. Nós temos um ano longo pela frente. Todos os anos nós temos 365 dias. Um líder deveria se propor que ao longo de um ano ele fosse visitar cada uma daquelas famílias, daquelas pessoas, ir lá em sua casa conhecê-lo. Fim de semana, um feriado, uma noite, vamos lá ver. Ou trazê-los à sua casa fora do encontro caseiro. Fazer um jantar, um café, um chá, um churrasco, um cuscuz, uma peixada, o que vocês quiserem. Eu estou sugerindo isso, irmãos, como expressões de pastoreio. Aquelas pessoas saberem pastoreadas, não vão ali apenas para participar de um evento, de um encontro semanal. Fazem parte de um corpo, fazem parte de um rebanho, estão sendo atendidas, cuidadas, pastoreadas, conscientizadas, direcionadas, mobilizadas. Não sei tão pouco como é que vocês fazem por aqui, mas havia uma prática, eu estou botando havia porque nesse presente momento não sei como está acontecendo nos grupos caseiros por lá, faz muito tempo que eu não cuido de igreja na casa, mas nós tínhamos o que chamávamos, eu creio que a maioria ainda faz assim, o núcleo do grupo caseiro. Era um grupo de irmãos mais maduros, discipuladores preferencialmente, que nós nos reuníamos todos os dias em que haveria encontro da igreja na casa, nos reuníamos com 1 ou 2 horas de antecedência, para orarmos pelo encontro, orarmos pelas pessoas, pelos irmãos e irmãs, por problemas específicos e pontuais, pelos contatos que eles estavam fazendo. É importante que o líder conheça os contatos que os irmãos estão fazendo na cidade. E discutirmos, avaliarmos o encontro. Como foi o último encontro? Do que tratamos no último encontro? Tratamos disso, tal situação, assim assado, tal. Bom, qual o desdobramento do último encontro para hoje? Como vamos fazer hoje em relação àquilo que fizemos semana passada? E no próximo, como será? Para não suceder o que chamávamos de reunionite, em que cada reunião era apenas uma reunião e não tinha nenhuma conexão com a reunião anterior e não teria nenhuma conexão com a reunião posterior. Cada reunião era um fim em si mesmo. E isso não produz o fruto que nós esperamos, de formação de vidas, de formação de obreiros. Então, não sei se vocês fazem isso, eu queria sugerir que o fizessem. Elegessem, os líderes elegessem algumas pessoas, não muitas, aquelas pessoas mais maduras, de preferência discipuladores ou discipuladoras, não que pode ser até alguém que não esteja discipulando no momento, mas já discipulou, tem experiência, tem discernimento, tem maturidade, e reunirem antes, para orarem, para conversarem, para discernirem aquela pequena igreja que vocês recebem em suas casas. Outra coisa importante, dentro ainda desse aspecto de pastoreio, de cuidado com essas vidas, é que os líderes, se forem 2, eu queria voltar a insistir,
se em algum dos casos aqui é apenas um, que busque um companheiro de alguma forma, que chame para perto um auxiliar, ainda seja um discípulo seu, mais maduro, traga para perto, para exercitá-lo nisto, mas que se sentem ou durante a semana, ou no próprio dia do encontro, sentem para discutir sobre o encontro caseiro, conversarem sobre aquela igreja que recebe na casa de vocês, orarem por aqueles irmãos. E amados, assim, nós somos tão pragmáticos, tudo é tão assim, regido por princípios tão certinhos, por procedimentos, por conceitos, definições tão claras, que as coisas quase que funcionam por si só. E nós vamos perdendo aquele senso de necessidade de Deus, de dependência de Deus, de precisar que a graça de Deus flua ali, e que os irmãos sejam alcançados por essa graça. Não desprezarmos que um ânimo abatido termina afetando a fé. E que nós precisamos cuidar para que aquele que está desanimado seja consolado. É a orientação apostólica. Consolai o desanimado, amparai o fraco, admoestai o insubmisso. Cada qual recebe a medida que necessita. Mas estarmos atentos a isto, porque às vezes uma ação preventiva, consolando um desanimado, um cansado, o livra de um pecado, que vai dar-lhe muito mais problema e trabalho, e pôr em risco a fé daquela pessoa. A palavra diz assim, em Hebreus 12, fazei caminhos retos para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isso é um trabalho pastoral, que os líderes podem e devem desenvolver. Quem entre nós é manco, se perguntar? Quais são as debilidades de fulano e cicrano? Por que fulano e cicrano nunca supera essa debilidade? Onde é que está a raiz disso? Lá um dia, chama esse fulano ou cicrana, se for um homem ou mulher ou se é um casal, chama a casa de vocês para abordarem de maneira objetiva aquela debilidade. Seu irmão, temos visto isso, você, queremos ajudá-lo, como fazemos? Conversar entre si, a dupla de líderes, e ter uma ação clara e objetiva para curar, para corrigir. Eu não tenho muito gosto por procedimentos. Eu sou da turma que crê que se tem a motivação correta, se tem a atitude correta, e se tem luz sobre os princípios de Deus, podemos ter uma gama de procedimentos que o Senhor possa nos direcionar. A igreja nunca poderá ser uma produção em série. Assim, segue esse estágio e o produto final é aquele ali. Naturalmente, algumas coisas importantes que não podem ser negligenciadas, mas a nossa confiança não pode estar na forma como fazemos. Por isso, quero de novo animá-los a que sentem regularmente juntos, os líderes, discutam, orem, falem sobre as pessoas, discernam as pessoas que você recebe em sua casa. Algumas vezes, garanta que depois do encontro, se for mais cedo o encontro, se for durante o dia, se é um domingo pela manhã, por exemplo, termina o encontro, retenha um ou dois, deixe previamente agendados, vocês vão almoçar conosco hoje. E siga a tarde juntos com eles, pastoreando-os, ou simplesmente desfrutando da comunhão, mas fazer disso uma prática regular, que os irmãos aprendam a gostar de suas casas. E aqui me permita um parentezinho para falar para as mulheres aqui. Eu acho muito importante que as mulheres estejam nesses encontros, porque o líder é o marido, mas a dona da casa é a esposa.
quem arca com a bagunça que fica a casa às vezes. Eu já tive alguns períodos que tinha muitas famílias com filhos que participavam da igreja na minha casa, e era uma bagunça. O banheiro ficava em petição de miséria no final do encontro. Parede riscada, coisa derramada, piso sujo, sofá riscado. Se a esposa não coincide com o marido na clareza dessa vocação, que aquela casa está ali para servir a igreja, que bom, está bonitinho, arrumadinho e tal, mas é para servir a igreja. Nós vamos ensinar bons modos para os irmãos também, faz parte da boa doutrina, ensinar bons modos, mas que eles percebam claramente que quando estamos instruindo sobre bons modos, não sei como é aqui, mas lá em Salvador, muitas vezes tivemos fazer isso, muita gente da periferia que vinha de uma vida completamente destroçada, sem a menor noção até de higiene, ou de sociabilidade. Já tivemos que instruir pessoas a tomar banho. Como tomar um banho direitinho? Os problemas podem ser diferentes. O que eu quero destacar é que cada discípulo que entra ali e que é instruído em qualquer coisa, ele tem que saber que ele é mais importante do que nossos móveis, do que nossas paredes, do que nosso banheiro cheiroso. Tudo isso se renova, se repinta, se conserta, mas aquela vida, ela é eterna. De novo, quero insistir, é alguém por quem Cristo morreu. Quando Paulo fala assim, que não devemos estar com os mais débeis para discutir opiniões, e que às vezes, fazendo uso de nosso saber, nós fazemos tropeçar aquele por quem Cristo morreu. Eu acho essa expressão tão grave. Fazemos tropeçar aquele por quem Cristo morreu, e assim é contra Cristo que pecais. Então, assim, tratar com cada vida que entra ali, assim, Cristo morreu por este ou por esta. E que os irmãos saibam que são vistos assim. Não é que temos que estar declarando isso o tempo todo, mas nossa atenção a eles, nosso cuidado com eles, o tempo dedicado para ouvi-los, vai comunicando que eles são irmãos, não são gente que visita a nossa casa uma vez por semana. São irmãos e são importantes para nós. Então, amadas irmãs, donas de casa, se armem de muita paciência, deixem seus maridos confortáveis para permitir que venha a família com a penca de menino bagunceiro e bagunce a casa. Mesmo que depois se instrua esses irmãos, mas não seja você, a esposa, um limite para o zelo de seu marido, para o serviço dele. Que o teu cuidado com a casa não seja uma forma de conter e limitar o serviço de teu marido ao Senhor. Ao contrário, você se posicionar ao lado dele como cooperador eficaz, sabendo que está prestando um serviço eterno. Bom, aqui vale o que eu disse ontem com os exploradores, irmãos. Vocês podem interromper a hora que quiserem, viu? Perguntarem, compartilharem, testemunharem. Aqui não é uma pregação. Até aqui vocês estão entendendo bem? Está tranquilo? Bom, exploramos a importância de fazê-los saberem-se sacerdotes, cooperar com Deus nessa revelação. E a nossa parte na cooperação é dar informação, é colocá-los em contato com aquilo que a Escritura diz sobre isto. É a revelação quem dá o Senhor. E outro aspecto, fazê-los, não nos esquecermos de que são ovelhas e precisam ser conduzidas e consoladas e amadas, etc., servidas, curadas. Às vezes olho para pessoas que têm tanto problema e dizem, se a igreja não acolhe essa pessoa, quem vai fazê-lo no mundo?
Se não tiver solução para essa pessoa na casa de Deus, que parte do mundo vai trazer solução para ela? Me inspiro muito em Maria Madalena, uma endemoniada, louca, 7 demônios, era louca pelo meio da rua. E aquela mulher tem o privilégio de ser a primeira pessoa a falar com Jesus ressuscitado. Assim, a forma como Jesus olha para as pessoas não é a mesma que nós olhamos. Então, ter esse esforço de olhar sempre nessa perspectiva, como o Senhor olha, como o Senhor vê, o que o Senhor tem para aquela pessoa. Bom, então vamos entrar um pouco no aspecto do funcionamento. Havia uma frase que Van Beek usava para ilustrar o que deve ser o encontro caseiro. Ele diz que deve funcionar mais ou menos como uma bomba de encher pneu de bicicleta, nessa figura, aquela bombinha manual. Assim, primeiro, a bomba aspira, depois ela insufla o ar, né? E assim, nós precisamos, quando os irmãos chegam no encontro, ouvir deles um pouco. Como foi sua semana? O que aconteceu? Ali tem gente querendo dar testemunho, tem gente querendo confessar pecado, tem gente desesperada, só quer chorar e orar porque está vivendo uma tribulação muito grande, está com um problema doméstico familiar enorme, não sabe como resolver. Então seria a parte assim de colher, né, aspirar, sentir o coração deles e depois encher de ar, né, encher de gás, animá-los, profetizar, orar por eles. Não necessariamente ter um ritualzinho, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. A ordem dos acontecimentos pode ser invertida, pode ser mudada. Mas que os irmãos saiam dali sabendo-se pastoreados. Se gaste um tempo ouvindo-os. Outro dia eu soube de algo na Salvador que eu me desesperei. E tem um líder lá que ele bota um despertador. Da hora de terminar, tá bem, irmãos, tá bom, Deus abençoe, pode ir para casa. Parece que é meio inglês, alemão, sei lá que trem é. Interrompe a oração no meio. O relógio tocou, o sagrado relógio tocou, já foi. Mas não nos preocuparmos tanto com a regra e o procedimento. Que haja, podemos adequar, eu volto a dizer, cada igreja pode ter sua cultura, sua forma de funcionar, desde que seja levado em conta esses valores. Haja tempo para ouvir os irmãos, haja tempo para eles testemunharem, haja tempo para eles orarem, orar por eles. Se no meio do encontro o irmão começa a falar e fala em suas lutas, interrompa tudo, diz, irmão, vamos orar por ela aqui? E cerca aquela pessoa ali, seja ela, seja ele, e ora por eles, impõe as mãos, chora, profetiza, anima, gente, lava os pés. Mas ter esse tipo de coração, amar esse povo que Deus nos confiou. E vamos usar outra figura para falar da mesma verdade. Diz assim, receba esses santos que estão entrando na sua casa como soldados que vêm de uma guerra. Volta ao acampamento para curar as feridas, limpar as armas, dar testemunho das vitórias, chorar as derrotas e voltar à guerra. Ter em mente, irmãos, se algum daqueles irmãos e irmãs ali tiveram uma semana terrível, que muitos deles têm poucos recursos espirituais, têm pouco entendimento do reino de Deus, que não conhecem o conselho de Deus, enfrentaram uma semana de tentações, de tribulações, de perseguições. Alguns pecaram
precisam encontrar ambiente para confessar isto. Alguns estão machucados, alguns estão magoados, estão irados. E você chega lá, faz a pessoa sentar e cumpre o procedimento, não alcança seu coração, não alcança sua consciência, não consola, não anima. Ele volta para a guerra pior do que quando chegou ali no encontro. Então, ter isso em mente, são soldados, alguns estão cantando as vitórias, outros estão chorando as derrotas e as feridas. Há que curá-los, há que tratá-los, há que animá-los, há que limpar as armas, porque eles vão voltar ao campo de batalha. Então, quando o líder tem essa atitude, irmãos, Deus pode inspirá-los e direcioná-los em muitos procedimentos que nós não podemos prever e nem devemos prever. Não é que fica assim, agora, cada encontro vai ser uma coisa nova, espetacular. Não é isso. Eu quero explorar muito com que coração, com que atitude mental vocês devem receber esses irmãos. Eu não sei se vocês praticam a ceia nas casas aqui. Nós temos incentivado que os irmãos o façam. Há uma palavra em Atos, não me lembro bem onde, que diz que tendo a igreja se reunido para partir o pão. Como? Atos 4:25? Não, acho que não. Aqui. Atos 20, verso 7. Paulo entrou ali. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Ou seja, o motivo daquela reunião era o partir do pão. Parece que tudo girava em torno disso. Haveria muitas coisas ali, como houve. Foi naquele episódio que aquele moço caiu da janela, Eutico. Paulo pregou tanto que o moço cochilou e caiu da janela. Mas eles estavam reunidos para partir o pão. Teve pregação, teve ensino, mas eles iriam partir o pão. Havia um foco no partir do pão. E eu acho que é bom resgatarmos esse sentimento que havia na igreja do princípio. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Evocar a morte do Senhor. A ceia nos lembra a morte do Senhor. A ceia nos aponta a volta do Senhor, que ele diz: até que eu volte. Paulo fala: até que ele volte. Em 1 Coríntios 11. Sim. O partir o pão no Novo Testamento sempre tem a conotação da ceia do Senhor e não de comida. Sim. E alegria de coração. E fazer. Sim. Sim. Não vulgarizar.
Eu gostaria, não quero aqui ditar procedimentos, mas que vocês conversem entre vocês, junto com o Fernando, em encontro de liderança entre vocês, avaliem isto, mas eu acho que há muitos benefícios nisto. A ceia nos deixa a consciência mais sensível, nos traz à memória a morte do Senhor, nos traz à memória a volta do Senhor, nos estimula a estar na luz. Exatamente. Enfim, esta é uma prática que nós temos nos esforçado para resgatar e conferir essa nota de solenidade, porque, me permita aqui um pequeno parêntese de novo, não sei como é aqui em Brasília. Em Salvador nós fomos por muito tempo, para mim, exageradamente informais. Tudo era muito informal, tudo era muito espontâneo. Tem seus aspectos positivos, mas tem seus aspectos negativos. Por exemplo, a ceia. Quantas vezes eu vi, indignado, hora da ceia, alguém está ali ministrando alguma coisa e tal, e tem duas pessoas de papo aqui, aí passa o pão, pega um pedacinho de pão e segue o papo ali. Irmãos, Se no ambiente evangélico, aquela solenidade assim, quase ritualística, né? Um sentadinho, em nosso meio virou uma coisa quase bagunçada. E Jesus falou: fazer isto em memória de mim. Não estamos fazendo a merenda. Estamos trazendo à memória a morte de nosso Senhor em nosso lugar. Então, produz um ambiente que favorece a espiritualidade, que favorece a contrição, que favorece o temor de Deus, que favorece a esperança, que favorece a confissão de pecados. Então, quero animá-los a conversar entre vocês e buscarem forma de fazê-lo. Lá um dia quiserem, junta 2 grupos caseiros para partir o pão, e que a reunião nesse dia fique em torno disso, que possa haver testemunhos, ensino, como Paulo aqui entrou e pregou ali a noite toda, mas estavam ali para partir o pão. Bom, essa é uma prática que eu acho que é saudável e deve ser cultivada no encontro caseiro. Outra coisa é termos uma lista de contatos, animar os irmãos a pregar o evangelho e trazer os nomes dessas pessoas. Por favor. Olha, se hoje eu cuidasse de alguém na casa, eu faria toda semana, com toda certeza. A minha inclinação hoje seria esta. Lá em Salvador nós incentivamos, mas não exigimos, não cobramos, não há aquela coisa, porque não queremos que seja uma prática resultado de uma cobrança. Entendemos que os líderes não são meros executores de tarefas, são homens a quem estamos confiando parte da igreja, e queremos que eles tenham entendimento, forte convicção no homem interior de que isso é bom para eles, é bom para a igreja que está na casa deles. Então, que haja algo aí de voluntário por parte dos líderes. Por isso não exigimos assim como... Imagina assim, vai ter que fazer ceia, viu? Não fez a ceia não? Foi? Por que não fez? Então, o que trazemos é uma carga sobre o assunto para que os irmãos se conscientizem da importância disso e o façam com convicção de Deus. E assim, no dia que não fizerem, que ninguém fique de má consciência porque não praticou a ceia naquele dia. Também não é isso. Mas sejam zelosos nessa direção. Contatos. Irmãos, ter um novo discípulo na igreja na casa sempre é um renovo de alegria, de esperança. Assim, um líder deve cuidar para que os discípulos que estão ali na sua casa, aqueles santos e aqueles sacerdotes, desejem se multiplicar.
deve ter um tipo de ação nossa que produza nos discípulos o desejo de pregar o Evangelho. Quantas vezes, em encontros caseiros nossos lá, nós interrompíamos, depois de um tempo de oração ali e tal, às vezes depois da ceia, os irmãos, hoje todo mundo na rua, e saíamos de dois em dois para bater nas portas, para abordar as pessoas na rua, para pregar o Evangelho. Quase nunca isso teve um fruto direto de conversão. Mas era impressionante como na semana seguinte os irmãos chegavam dando testemunho de como pregar o Evangelho durante a semana. Então é muito mais um exercício para estimulá-los a pregar o Evangelho, a aproveitar as oportunidades. Assim, não nos acostumarmos a não pregar o Evangelho. E é fácil, amados, nos acostumarmos a não pregar o Evangelho. É muito fácil. Então, quando fazíamos esses exercícios, era literalmente um exercício. A gente brincava dizendo que era para tirar a teia de aranha da boca dos irmãos. É muito importante que os discípulos estejam tomados dessa consciência de que eu preciso reproduzir a vida de Cristo. Naturalmente que essa reprodução não é apenas ganhar um discípulo. A expressão da vida de Cristo está em toda forma de edificação e que coopere para a formação e a edificação da vida de alguém, e você está reproduzindo a vida de Cristo. Mas é sim um aspecto disto tirar pessoas das trevas. Para isso fomos chamados. Uma igreja que perdeu essa... Como é que eu chamo isso? A gana de pregar, o brilho disso, de estar pregando o Evangelho, ela começa a implodir. Começamos a valorizar demais nossos próprios problemas. Quando pregamos o Evangelho, nós nos exercitamos em sair de nossa comodidade, sair de nossas problemáticas, entrar no problema do mundo, das pessoas que são escravizadas do pecado, são escravas de Satanás, e resgatá-las. Eu sempre tive na minha mulher um exemplo muito desafiador. Essa criatura prega o Evangelho para quem aparece na frente. Quando não tínhamos carro em Salvador, andávamos de ônibus inúmeras vezes. Aliás, eu não me lembro de uma única vez que Gina sentou ao lado de uma mulher e ela não pregou o Evangelho. Nós passamos muitos anos sem carro. Pegava um buzu, transporte coletivo, sentou ao lado de uma mulher, ela bucutuc. Quando ela estava sem inspiração, não sabia como abordar, ela dava uma cotovelada. Tuc. A mulher olhava para ela, não ia passar por maluca, tinha que falar alguma coisa, e começava a falar qualquer coisa. Não precisamos ter aquele gancho elaborado, inteligente, que vai direto na alma da pessoa. Fala o que dá na cabeça. Vou dar um exemplo simples. Eu fui com o Fernando hoje lá na Câmara, que ele foi ver algo, eu estava de carona com ele, e comecei a bater papo com o vigilante. Cara, com a vida toda enrolada, 8 filhos, 3 mulheres, uma confusão. Eu dei 2 palavrinhas para o sujeito. O cara se levantou, me deu um abraço, quase chora. Porque eu parei para falar com ele. As pessoas não estão acostumadas a que alguém se importe com a vida deles. Não estão acostumadas. Mas o sacerdote tem que ser apto para se compadecer dos ignorantes e dos que erram. Então, assim, às vezes a abordagem simples. Outro dia estávamos no aeroporto, não sei aonde, acho que lá no Paraná, e tinha uma mulher, e Gina encosta na mulher, e começa a pregar. A criatura era do Paraguai, e Gina botou lá o espanhol dela enviesado, atrapalhado, e a moça abriu no berreiro, e olha o drama da criatura. Tinha vindo trazer o pai para ser operado aqui no Brasil, o marido para ser operado no Brasil. Enquanto estava aqui com o marido, não sei se era aneurisma, era algo delicado, soube da morte do pai, lá no Paraguai. Estava voltando para o sepultamento do pai. Não sei que fruto aquilo vai dar, irmãos. Mas aquela pessoa voltou para o Paraguai sabendo que alguém se deteve, orou por ela, lhe trouxe a palavra de Deus, se compadeceu.
Só que Gina não sabia dos conflitos daquela mulher. Ela encostou para dar um gancho. Podia ser qualquer um. Mas era alguém que estava vivendo uma aflição terrível, em um país que não é o seu, não tinha ninguém para recorrer. Assim, não escolhermos muito quem vamos abordar. Porque nós não sabemos o que cada um está necessitando. Então, é importante que os líderes se exercitem contrariando a nossa inclinação natural. Irmãos, eu sou um sujeito ruim de abordar as pessoas. Eu sou muito cabulado. Se me botam para falar, eu falo feito a nega do leite. Mas eu tenho dificuldade de encostar em alguém para abordar. Não é natural em mim. Mas eu faço como exercício, porque me pesa, como dispenseiro de Deus, repartir a graça de Deus. Então, eu queria animar que vocês, líderes, se exercitassem nisso e desenvolvessem nos irmãos que estão nas suas casas essa disposição de coração de anunciar o reino de Deus e trazer os contatos, primeiro os nomes, e a igreja na casa orar por cada um daqueles contatos. Estamos na terra para quê? Pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los e edificá-los. Para que serve a igreja na casa? Cooperar para que cada discípulo pregue o evangelho, faça discípulos, os batize, os edifique. Se não é para isso, não adianta ter ali. Se não coopera e se não aponta nessa direção, não adianta estar ali. Uma coisa que eu acho que às vezes coopera para essa nossa dificuldade de pregar o evangelho, de abordar as pessoas, às vezes é a nossa vergonha, às vezes é a nossa falta de revelação do nosso papel como sacerdotes, né? De que faz parte do nosso sacerdócio, de que somos despenseiros, né? E às vezes uma coisa que o Senhor me falou é que nós temos muita pressa. Nós andamos muito apressados, fazemos tudo apressado. Nós corremos para resolver tudo. Então a gente anda na rua correndo, a gente trabalha correndo, a gente come correndo, a gente faz tudo correndo, sempre com muita pressa. E a pressa nos impede, muitas vezes, de olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, uma coisa que o Senhor tem me falado muito ultimamente, justamente porque não era da minha natureza, o Senhor está trabalhando em mim, é da serenidade, de não ser apressado, de não andar sempre correndo, de não andar correndo na rua, de não andar correndo nas coisas, não fazer as coisas correndo. A gente tem compromissos, tem horários, aí você está lá, o Senhor te incomoda para você falar para alguém, e você fala assim, nossa, eu estou atrasado, eu tenho um compromisso. E aí você deixa de abençoar alguém, você deixa de trazer uma palavra que a pessoa estava precisando, que o Senhor queria te usar, porque você está com pressa, né? Não é que a gente agora vai ser displicente, que a gente agora vai ser irresponsável, mas eu acredito que nós precisamos muitas vezes, e eu estou falando isso não como alguém que é perito nisso, estou falando isso como alguém que falhou muito nisso e que o Senhor tem me corrigido ultimamente. Nós precisamos desacelerar às vezes, diminuir o nosso ritmo, e mais devagar para a gente conseguir enxergar as pessoas. Se você, um exemplo bobo assim, se você pega um carro e você sai andando a 200 por hora, dificilmente você vai conseguir ver uma pessoa parada na calçada, mas se você vai a 20, 30 por hora, você vê todo mundo. Então, de repente, ver até que ponto nós também não estamos sendo apressados, nós não andamos correndo, e por conta dessa correria e desses muitos afazeres, das muitas tarefas e dos muitos cuidados, a gente não passa desapercebido, né? De quem está ao nosso redor, e a gente deixa de ser usado pelo Senhor, porque a gente não sabe parar para ver as pessoas, parar para ouvir a voz de Deus, né? Eu lembro, só para fechar, quando Elias está lá e Deus leva Elias para o monte, Deus fala assim, Elias, fica aí que eu vou falar com você. Aí vem um furacão, Deus não estava no furacão, vem um fogo, Deus não estava no fogo, vem um terremoto, Deus não estava no terremoto, aí vem uma brisa suave e tranquila, Deus estava na brisa suave e tranquila. E muitas vezes a gente precisa parar e desacelerar e se aquietar e se deter na presença do Senhor para ouvir a voz dEle. E no nosso dia a dia também a gente precisa ter essa mesma postura de, no meio das nossas tarefas, a gente
ter a serenidade, de estar sempre sensível à voz do Senhor e sempre atento a quem está ao nosso redor, né? Não deixar que a correria, que a agitação, que a pressa, que as coisas do dia a dia nos impeçam de ver e ouvir, né? Tanto o Senhor quanto as pessoas, e de falar aquilo que o Senhor quer nos usar para falar. Amém. Então, se os discípulos pregam, nós teremos contatos pelos quais orar. E depois, se esse contato é alguém que tem interesse real, está ouvindo com atenção, levá-los ao encontro caseiro. Muitas vezes fizemos isso. Trazer o contato para o encontro caseiro, separar lá uns 2 ou 3, ia para um cantinho pregar para ele, e o encontro seguia normal. Ele participava de parte do encontro, e outra parte ele estava sendo atendido e ouvindo o evangelho de maneira mais objetiva. Mas que cada igreja que está em cada casa desenvolva aquele sentimento de ser um centro reprodutor de discípulos. Vamos trazer novas vidas, resgatar os perdidos, desenvolver compaixão. Só para dar um flash, não terminarmos sem tocar nisso, devemos seguir aqui até 10h30, faltam 10 minutos. Eu falei sobre o trabalhar por níveis, que houve um tempo entre nós que éramos bem metódicos com isso, e separávamos durante o encontro o grupinho de fundamento de um lado, o grupo de serviço do outro, o grupo de frutificação do outro, então, enfim. Uma das coisas que Deus tem nos falado nos últimos tempos, e Mário está com uma trombeta enorme tocando isto, é que nós incidimos em um erro ao tentarmos aplicar esse princípio de distinção de níveis. Nós o fizemos de forma equivocada, porque nós não fizemos como Jesus fez. Para mim está claro, para nós está claro que Jesus trabalhou distinguindo níveis, mas Jesus não nominou esses níveis, e Ele não declarou esses níveis. Ele tratou de forma diferenciada a cada nível, mas Ele não disse, você é nível tal, você é nível tal, você é nível tal. Por exemplo, Pedro, João e Tiago, fica evidente que Jesus os trouxe para mais perto do que os outros. Mas Ele disse, olha, daqui para frente, Pedro, João e Tiago é nível A. Isso era evidente na forma como Jesus tratava. Quando nós dominamos e definimos níveis de forma tão explícita, tão ostensiva, imagine assim, alguém está no nível de fundamento por 2 anos, então se criou outro nível, antigo em fundamento. Quem é o pobre do antigo em fundamento? Ou é um rebelde, alguém que não superou os seus principais pecados, um carimbo enorme na testa de crente peba, né? Zero. Ou seja, terminou sendo uma forma malvada de discriminação da igreja. A intenção era cooperar, era atender às necessidades, cada qual segundo o seu nível, mas a expressão prática disso foi perversa. E só nos demos conta disso depois de anos. Há um episódio dramático que Mário sai contando por aí, toda vez ele chora, tadinho. De irmão chamado, era João o nome dele? Era um senhor, um homem de 60 e poucos anos, fervoroso de espírito, zeloso, profetizava, pregava o evangelho, mas ele era semi-alfabetizado e tinha uma dificuldade enorme de memorizar os tais textos da catequese. Um dia ele procurou Mário e disse, Mário, eu nunca vou fazer parte da nata da igreja. Como isso assim, João? Eu sou antigo em fundamento, eu não consigo memorizar. Olha,
Aquele irmão estava para lá de fundamentado. Sua vida era sólida, sua fé era sólida. Ele tinha conhecimento de Jesus, ele pregava o evangelho como poucos, profetizava, edificava. Ele não cumpria nossas exigências para cada grupinho. E de onde está na Escritura?